Conseguir se adaptar a uma cultura estrangeira pode abrir portas para você, como fez para mim. Eu sou João Miguel, estudante brasileiro de Relações Internacionais na Uninter e de Direito na Universidade Federal de Rondônia. Eu consegui superar as autocríticas e as inseguranças para me dar bem como um estudante de ensino médio numa escola pública americana durante 2 anos. O caminho de Rondônia a Maryland e de volta me ensinou muito. Vou compartilhar com você 5 dicas da minha experiência que podem ajudar você a entender e se adaptar melhor a uma cultura estrangeira. Essas dicas valem tanto para experiências internacionais quanto para choques culturais em novas empresas ou até mesmo em ambientes sociais. Dica número 1. Identifique os seus principais objetivos. Adaptar-se a uma cultura estrangeira não é uma tarefa fácil, por mais que seja gratificante. Ter claro na sua mente e identificar quais são os seus objetivos do porquê você topou lidar com esses novos desafios é muito importante. Ele ajuda contra essa frustração inicial de você não conseguir se expressar em curtos e médios prazos. Ele ajuda também a combater esse sentimento de que você não pertence ou que você não tem as habilidades necessárias. Eu, por exemplo, me motivei no objetivo de conquistar o inglês para alcançar o nível da carreira diplomática. Esse sonho ainda me sustenta e norteia até hoje. E ele me ajudou muito nos momentos mais difíceis e solitários. Aqueles momentos em que eu me sentia despreparado ou não me sentia pronto para interagir com novas pessoas. Foi justamente o objetivo da carreira que me motivou a me apresentar e fazer novos amigos. Amigos esses do mundo inteiro e que eu tenho até hoje. Dica número 2. Dê razão à razão. Você sente o mesmo nível de conforto conversando com uma velha amiga ou com milhares de desconhecidos? Claro que não. Nossas interações dependem muito do contexto. No âmbito internacional, visando a imersão cultural, uma das coisas mais importantes é garantir a equidade ou a vantagem numérica ao novo grupo social que você está interagindo. É sempre mais fácil jogar 1 contra 1 do que 1 contra 2 ou 1 contra 3. Pergunte a qualquer jogador de futebol ou basquete. Na experiência da imersão cultural, quem tem que ficar na minoria é você. Claro, muita gente não faz isso. Fica rodeado de amigos conterrâneos que dão aquele prazer de conforto a curto prazo. E acaba que ficam 1, 5, 10, 15, 20 anos no mesmo lugar, rodeado pelos aqueles amigos, e não acabam aproveitando e aprendendo tanto quanto poderiam. Dica número 3. Prepare-se para cansar. Pular de cabeça numa cultura nova é muito divertido e estimulante, mas também é muito cansativo. Tudo é novidade, desde o sabor da pasta de dente de manhã até os hábitos sociais no almoço ou a cultura de reuniões. O bom é que você aprende o tempo todo com novas experiências, mas também sua pilha descarrega muito mais rápido. Eu, por exemplo, nos primeiros dias de ensino médio, tive que descobrir muita coisa nova. Como funcionavam as rotas de ônibus, como seria a escola, como seriam as salas de aula. Por causa disso, o caminho até a sala de aula era repleto de novas experiências que exigiam a minha atenção, tanto quanto a própria aula. No fim do dia, a exaustão era frequente, mas o aprendizado era certo. Dica número 4. Busque o aprendizado acima do conforto. A relação entre conforto e aprendizado muitas vezes é inversa. Por causa disso, você deve abraçar o desconhecido. Você já foi a uma cidade vizinha ou um bairro desconhecido? Tenho certeza que já. Quando isso aconteceu, é comum que 2 coisas ocorram. A primeira, você fica muito mais perdido do que se estivesse na sua cidade natal. Mas a segunda é que você aprende muito mais porque você está mais atento aos seus arredores. Eu, por exemplo, quando cheguei em Maryland, queria conhecer melhor as cidades vizinhas e o próprio estado. Por causa disso, era comum esse sentimento de me sentir perdido pelas cidades ou não conhecer a rua em que eu estava. Mas foi justamente por causa das trilhas de bicicleta, passeios de ônibus e de metrô que hoje eu consigo transitar facilmente por Washington e qualquer outra cidade vizinha. Dica número 5. Prepare as peças do quebra-cabeça antes de começar a montá-lo. Claro, não estou falando para você preparar tudo de antemão. Estou falando de você colocar o cinto de segurança antes de pôr o pé no acelerador. Pense num quebra-cabeça de 1000 peças que ficou guardada num saco plástico. Antes de montá-lo, você não faz ideia da imagem que quer formar, mas é mais fácil de concluir o quebra-cabeça se você começar pelas bordas. Você monta o formato da imagem e depois começa a preenchê-la. O equivalente às peças bordas do quebra-cabeça são as palavras-chave desse novo vocabulário. Palavras como por favor, com licença, obrigado, não falo português, ou até mesmo já inserindo na cultura, aprender a cumprimentar as pessoas. Foi graças a esse preparo prévio que, na minha experiência, eu não senti tanta dificuldade para explorar restaurantes e conhecer pessoas novas. Mas também foi a falta de preparo que tornou os primeiros momentos nos aeroportos muito mais difíceis. E você? Você já aprendeu como falar área de embarque, zona de desembarque, companhias aéreas no idioma que deseja aprender? Dica extra: não esqueça de rir dos seus próprios erros. Você já viu um amigo deixar de aproveitar uma ótima oportunidade por medo de errar ou do que as pessoas podem pensar dele? Claro, infelizmente é muito mais fácil você encorajar outras pessoas a correr riscos do que correr um risquinho próprio. É errando que se aprende. E quanto pior for o erro, melhor é a história. E isso vale 2 vezes em terreno desconhecido. Deixe seu comentário abaixo ou me procure no LinkedIn.
Essas dicas, não experiências. Aí eu fiz um negócio de governador. Eu quero falar experiência. Essas dicas servem... Essa frase... essa arma principal, não. Que dão aquele prazer a curto prazo. Para o prévio, imergir do quebra-cabeça. Pense nos seus objetivos. Eu fiz objetivos e errei meu dedo.